Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Melhor escola do mundo, com a melhor matéria, que é a palavra de Deus, com o melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos e amados, nesta manhã nós vamos estar meditando sobre a igreja de Laodiceia, a lição de número 9. Então você tem a sua revista aí na sua casa, você pode estar acompanhando o estudo nesta manhã, e eu quero convidá-lo então para que você possa estar participando conosco nesta hora, neste momento. A palavra do Senhor, ela nos mostra no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, o capítulo de número 3, versículos 14 ao versículo 21. Então, Laodiceia, ela se achava, mas as coisas podem não ser como pensamos, né? E o texto sagrado, então, mostra para nós essas verdades. Eu quero estar fazendo a leitura da palavra de Deus, porque é muito importante para nós lermos a palavra do Senhor. Então você poderá pegar aí a sua Bíblia, né, e estar lendo juntamente conosco. Então diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos orar. Sempre importante, irmãos, pedirmos a orientação do Espírito Santo de Deus, para que Deus, então, venha orientar nós espiritualmente sobre esse texto. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, nesta manhã, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo dom da vida, pela noite reparadora que o Senhor nos concedeu. E pedimos, ó Pai querido, assim como nós lemos o texto sagrado, quando nós abrimos a palavra de Deus, a tua boca está aberta para nós. Por isso, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesta manhã. Nós precisamos, Pai amado, ouvir a tua voz, aonde quer que esteja chegando, Senhor Deus, esta palavra, que haja, Senhor Deus, transformação de vidas, e que essas pessoas, Pai amado, possam ter, Senhor Deus, um momento de comunhão para com o Senhor. Pai querido, nós oramos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos fala, mostrando então sobre a igreja de Laodiceia. Como nós já estamos estudando, então, agora então, finalizando as 7 igrejas do Apocalipse, falando hoje sobre Laodiceia.
E a introdução do nosso assunto nesta manhã nos diz que a cidade de Laodiceia, ela ficava no vale do rio Lico, próximo a Colossos e Herápolis. Seu nome foi dado por Antíoco II, em homenagem à sua esposa, Leodice, era o nome dela. A cidade foi conquistada pelos romanos em 133 a.C. Foi construída em Laodiceia um sistema de tráfico comercial de leste a oeste, de norte ao sul. E isso a favoreceu, trazendo muita prosperidade para essa cidade, tornando-se um grande centro bancário de toda aquela região. Os agricultores locais haviam desenvolvido uma raça de ovelhas negras, cuja lã era de qualidade superior às outras ovelhas. Havia na cidade também uma escola de medicina que se especializou no cuidado dos olhos. Lá eles desenvolveram um colírio eficaz para a infecção nos olhos, conhecido popularmente como pó frígio, né? Então, eles desenvolveram ali nesse lugar. Com tantos recursos, os laodicenses se orgulhavam de suas riquezas. Eles tinham realmente orgulho das suas riquezas. E diante desse orgulho das suas riquezas, eles começaram a viver muitas vezes de maneira contrária à vontade do Senhor. Apocalipse capítulo 3, o versículo 16 diz: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ainda o versículo 17, ele diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós vemos que eles não estavam cumprindo o estabelecido por Jesus através dos evangelhos. O evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 17 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Não vem da boca de Jesus nenhum elogio a essa igreja. Por isso, o tom urgente da carta utiliza imagens fortes para persuadir o arrependimento. Queridos irmãos, eu quero nesse momento também compartilhar com os irmãos um vídeo para que nós possamos então estar vendo Laodiceia em nossos dias, como que ela se encontra. Vejamos o Programa vídeo. Transformação Começa agora! No programa de hoje, nós vamos conhecer a dona Laodiceia. Ela é uma velhinha que mora far away. Laodiceia? Brincadeirinha. Nós vamos conhecer a Boa. cidade de Laodiceia, Legal. lá na Turquia, que foi o lugar que recebeu a 7ª carta de Jesus, que está revelada lá no Apocalipse, nas nossas Bíblias. Muito bom, demais.
E no testemunho de hoje nós vamos entender que muitas pessoas, elas têm dúvidas, né? Dúvidas sobre igrejas, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre rituais, enfim, dúvidas com relação a todo esse lado espiritual, né, da vida. E através da vida do Rogério, nós vamos ver que ele também era uma pessoa que tinha muitas dúvidas, mas que bom que ele realmente descobriu a verdade, hoje ele não tem mais essas dúvidas. No testemunho dele você vai saber por quê. Então agora conheça a cidade de Laodiceia. We come into this holy place to bring a sacrifice of praise. Bow down before you and seek your face. We sing of the mighty things you've done. Cry out to you, let your will be done. O apóstolo Paulo, ele evangelizou várias regiões aqui da Turquia, né? Epáfras, que foi o companheiro dele, também evangelizou muitas regiões. Essa igreja aqui de Laodiceia, talvez ela tenha sido evangelizada por Epáfras, porque não menciona nada nas cartas de Paulo sobre essa região. O apóstolo João, que foi o último dos discípulos, o que mais viveu, né? Lá no final da sua vida ele estava preso já, lá na ilha de Patmos, e Jesus deu a ele uma experiência, Jesus deu a ele uma visão, Jesus falou com ele, pedindo para ele falar com algumas determinadas igrejas. E Laodiceia, que é aqui onde nós estamos, foi uma dessas igrejas que Jesus pediu para João falar. Então essa era uma igreja provavelmente evangelizada por Epáfras, mas foi através de João que Jesus quis dar essa mensagem. Essas mensagens ou cartas, porque Jesus pediu para João escrever e mandar para as igrejas. Ele falou pelos nomes das cidades, assim, né? A igreja de Laodiceia, ou seja, a cidade de Laodiceia, a igreja de Tiatira, que era o nome de uma cidade, Sardes, né, entre outras. E essas cartas elas iniciavam com uma apresentação de quem é Jesus, né? Jesus é o Amém, Jesus é o princípio da criação, Jesus é a testemunha fiel. Cada uma dessas palavras são muito profundas, assim, tem um significado muito profundo. E depois dessa apresentação, Jesus ele falava um elogio àquela cidade, à igreja daquela cidade, e depois uma repreensão. E depois também como que a igreja podia reverter isso para poder vencer, né? A cidade aqui de Laodiceia era muito próspera, muito rica, porque aqui tinha uma ovelha especial que tinha uma lã escura, que eles faziam tecidos e roupas, então dava muito dinheiro. Aqui tinha muito algodão também naquele vale lá atrás, e também eles fabricavam um colírio, que era algo assim muito na época não tinha esses tantos remédios e colírios, então era uma cidade muito rica. E essa cidade ela acabou, ela aceitou o evangelho, muitas pessoas se converteram, só que elas se misturaram, a riqueza talvez para elas era algo mais importante, não levaram a sério assim como deveriam ter levado. Então, infelizmente, a igreja de Laodiceia ela não teve elogio, ela só teve repreensão. Palavras muito duras da parte de Jesus, assim que, poxa, eu nunca na minha vida gostaria de ouvir, de ver Jesus que é um Deus de amor, um Jesus tão maravilhoso, falando algo tão duro para mim, eu nunca gostaria de ouvir isso. Mas apesar de ter dado essa repreensão que era necessária, no final ele fala que eles podiam se arrepender e se eles vencessem, ia ser dado a eles o direito de sentar no trono com Jesus. Você já pensou mesmo o amor de Jesus, mesmo na situação dessa, de eles terem não levado a sério algo tão grande, tão digno quanto a morte de Jesus? Mesmo assim, se eles se arrependessem, ainda havia tempo e eles um dia, na eternidade, se sentariam no trono com Jesus. Nosso Jesus é mesmo muito, muito, muito maravilhoso, muito misericordioso. E enquanto estamos vivos nessa terra, nós podemos sempre a tempo. E hoje é um dia que Deus escolheu para falar com você. Se arrependa, volte aos caminhos de Jesus, ande nos caminhos de Jesus, que eternamente e será grande, maravilhosa e eterna a recompensa.
foi colocada uma plataforma de vidro aqui. Lá embaixo podemos observar ruínas da cidade de Laodiceia. E também aqui podemos ter uma linda vista para todo o vale, onde lá do outro lado é Pamukkale, o castelo de algodão, toda a Hierápolis, né, que era a antiga Hierápolis. Então, muito lindo esse lugar. Bom, então o que você está vendo aí é a tão famosa Laodiceia, cidade de Laodiceia. Tenho certeza... Queridos irmãos, nós podemos ver então sobre a cidade de Laodiceia, né? E a palavra do Senhor mostra para nós que essa igreja, ela não recebeu nem um elogio, né? Então, ela não conseguiu cumprir o estabelecido por Jesus de ser o sal da terra, de ser também a luz do mundo. E o nosso primeiro ponto hoje ele mostra para nós o primeiro ponto, mostrando então que Jesus conhece. Jesus conhece. E assim como nós pudemos ver já no vídeo, a expressão, quando mostra para nós em Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 14, ele mostra dizendo para nós: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, essas coisas diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E eu queria destacar aqui para os irmãos a expressão que diz o Amém, né? Então a carta inicia com a identificação de Jesus, identificando-se em Jesus. E assim também as demais cartas, também ele traz também a identificação a respeito de Jesus. E aqui ele usa a expressão o Amém. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A expressão Amém significa também que eu concordo, né, com uma oração. Quando o outro irmão faz a oração, significa também o Amém, assim seja, né? E aqui então ele traz para nós esta realidade. A designação tripla de Jesus, uma vez referida neste livro, ela remete ao anúncio do Deus triuno, que está redimindo todas as coisas. Então, ele está mostrando para nós também a respeito da pessoa de Jesus, mas ele traz também a respeito da Trindade, esse Deus triuno. E nós vemos então em Apocalipse, o capítulo 1, versículo 8, onde diz: eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também nós vemos a mesma expressão, praticamente, quando ele diz em Apocalipse 22, o versículo 13: eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele traz para nós as duas letras do alfabeto grego, e ele traz para nós mostrando: eu sou Alfa e eu sou o Ômega, e mostrando a respeito que ele é o princípio e ele também é o fim. Mostra para nós também, dentro dessa colocação
sobre o Deus triuno, mostrando que Jesus é o Amém. É o termo da língua hebraica para ser verdadeiro ou ser fiel, né? Então, a pessoa de Jesus aqui está muito relacionado também a essa questão do Amém, aonde que ele traz para nós, mostrando então essas verdades. O próprio Jesus, ele usa essa palavra a respeito de si mesmo e de suas mensagens, né? Ele usa também esta palavra. O Evangelho de Mateus, ele também mostra para nós, que foi lido primeiramente pelos judeus, ele apresenta também esse termo várias vezes. E nós podemos ver também em Mateus capítulo 5, o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, mostrando a respeito da palavra e a respeito também da relação, mostrando do judeu, que também usava também esse termo. E mostrando então que Jesus também, ele conviveu também nessa época. O apóstolo Paulo, já ele escreve também em 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 20, Paulo diz que todas as promessas de Deus têm o seu amém, né? E a expressão diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então ele diz que existe também o amém, ou seja, Jesus é o cumprimento e a consumação da obra de Deus. O amém para todas as promessas de Deus a Israel. Nesse sentido, a obedecer plenamente à vontade do Pai e completar a sua obra, Jesus confirma que nele todas as coisas, no céu, na terra, têm a sua finalidade e objetivo último. Ou, nas palavras de Paulo, tem também o propósito. Então nós vemos aqui o texto de Efésios, o capítulo 1, o versículo 10, que diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então o apóstolo Paulo também traz esta palavra para nós. Segundo lugar, nós vemos que Jesus é a testemunha fiel, ou seja, Jesus apresenta Deus ao mundo. Ele apresenta Deus ao mundo. O livro de Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26, ele diz para nós: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é algo assim maravilhoso que Deus mostra para nós, e ele mostra que quando ele diz sobre a palavra propiciação, ele está mostrando sobre algo que é requerido pela justiça de Deus e é manifestada em Jesus,
pela sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ela é manifestada em Jesus. Isso quer dizer que ele está requerendo o sangue de Jesus para perdoar os pecados dos homens e de todos os pecadores. E assim todos nós somos justificados diante de Deus. E aí nós encontramos também mais uma doutrina no versículo 26, quando ele fala sobre a justificação. Eu gosto sempre de lembrar e colocar diante dessa doutrina tão importante, que nós também somos justificados pela fé que nós temos em Jesus. E a palavra de Deus também nos mostra no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quem que foi entregue por causa das nossas transgressões? Foi Jesus. Quem ressuscitou? Foi Jesus. E por causa da nossa justificação, porque ele justificou os nossos pecados através do seu sangue na cruz do Calvário. Então, Jesus pagou todo o preço ali naquele momento que ele estava na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Terceiro lugar, ele diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. E tal referência pode ser a Jesus como o Alfa, que nós já mencionamos anteriormente, aquele que estava com Deus no princípio. E aí nós encontramos também no Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 1, um texto muito conhecido nosso, que ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, no princípio era Jesus, e o Verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Jesus era Deus, né? Então, a palavra de Deus mostra para nós esta verdade maravilhosa. Ou também, a designação pode referir-se a Jesus ressurreto dentre os mortos como o primeiro homem da nova criação, o primeiro sinal dessa novo mundo que está surgindo. E é tão interessante quando nós participamos da Santa Ceia, ele fala que há uma nova aliança. A velha aliança, ela já encerrou ali naquele momento. Há uma nova aliança através do seu sangue na cruz do Calvário por nós. Quando Jesus saiu do túmulo, no terceiro dia, no domingo da ressurreição, nós vemos também o apóstolo Paulo lembrando a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Então ele ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. Os que estão dormindo são aqueles que deixaram já esta vida aqui e eles estão então em Cristo, aguardando então a ressurreição. Jesus, ele mostra para nós também no livro de Apocalipse, o capítulo 3, os versículos 15 e 16, após se identificar Jesus, afirma o seu conhecimento da situação da igreja de Laodiceia, né? Então ele mostra que ele conhecia toda a situação dessa igreja, né? E ele escreve dizendo assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. E o versículo 16 diz: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Uma palavra bastante pesada, mas ele traz então essa repreensão a essa igreja, porque ele não encontrou nela
algo que agradasse, né, a Deus pelas atitudes que eles estavam tomando. E nós vemos então que Jesus, ele conhece, pois dizes que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então ele traz essa expressão para nós, mostrando essas verdades para a nossa edificação, né, espiritual, para nós olharmos para as dificuldades que essa igreja estava vivendo, para que nós não viéssemos a cair no mesmo erro. Então nós podemos ver essas questões assim bastante difícil para essa igreja. E quando ele trata aqui para nós dizendo estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, ele mostra que a situação da igreja é de um auto-engano, né? Então eles estavam enganados. Ela se vê rica, se vê uma igreja relevante, poderosa, pelos motivos errados, né? Então a motivação deles era uma motivação errada, provavelmente pela sua relação, porque eles tinham uma relação muito próxima com a Babilônia, né? Então eles trazem essas questões assim nesse sentido, contrário à vontade do Senhor. O seu relacionamento com o mundo o tornou uma igreja morna. E assim, a mormidão, vamos dizer assim, leva Jesus a ter uma náuseas, né? Um sinal de repúdio pelas atitudes que essa igreja estava vivendo. E diz que se não houver mudança, essa igreja continuará em seu estado de miséria. E daí então ele termina a parte do versículo 17 do capítulo 3, onde ele diz: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Segundo lugar, irmãos, nós vemos então, em segundo lugar, a palavra de Deus mostra que depois de todo esse diagnóstico dado para essa igreja, mostrando que Deus sonda as mentes, o coração, conhece todas as coisas, ele traz aqui no capítulo 3, versículo 18, um conselho. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então o capítulo 3, o versículo 18, ele diz assim: olha, estou dando um conselho para vocês. Venham e busquem o ouro refinado para que vocês possam vencer. O conselho é para que os laodicenses comprem de Cristo o que eles têm procurado no lugar errado, né? Então tem muita gente procurando em lugares errados, né? E Cristo então dá esse conselho a essa igreja, dizendo assim: olha, venha a Cristo, venha a mim, para que você possa receber realmente o ouro precioso. E Jesus oferece 3 bens específicos. Ele diz: o ouro, as roupas, o colírio para os olhos. Ouro, roupa e colírio para os olhos. Então ele traz essa expressão. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 19, ele diz para nós: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, é muito fácil de nós compreendermos isso. Se nós somos filhos, nós temos um pai. O pai sempre quer o bem do seu filho. E por isso, muitas vezes, ele precisa
trazer para nós algumas orientações. E aqui então, ele traz então essa orientação a essa igreja e também a todos nós. Ele nos repreende porque ele nos ama. Ele mostra também o texto lá em 1 Pedro, melhor, 2 Pedro, irmão, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ele traz essa expressão, e esse chamado, portanto, é para imitar Jesus em seu amor, em seu zelo e sacrifício, que leva a atitudes práticas e hospitaleiras. E disse que era algo bastante importante no versículo de número 20 do capítulo 3 de Apocalipse, onde ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está batendo a porta. Quando ele bate a porta, nós temos que ser então hospitaleiros. E nós precisamos então hospedar Jesus e hospedar ele na nossa casa, no nosso coração. E ele vai participar conosco na nossa vida, em todo o nosso viver. Em outras palavras, o relacionamento nosso a respeito da salvação nossa em Cristo Jesus. O texto de Isaías 55, versículo 1, ele também está relacionado com esse texto que nós estamos lendo, no sentido de ser hospedeiro e de receber da água viva. Ele diz assim: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Você está com sede? Vem às águas, que é Jesus. E vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite. Peter Letuart, ele escreve dizendo assim que não há custo para o que Jesus oferece. Ele abre um mercado e já cobriu o custo de todas as compras, né? É claro que nós sabemos que teve um preço, que foi a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas ele traz para nós essa colocação dizendo que não precisa mais você pagar mais nada. Jesus já pagou tudo. Os custos já foram todos pagos, né? Que Jesus então realizou na cruz do Calvário, ali pagando todo o preço. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ele mostra para nós, dizendo então: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, a respeito do vencedor em Cristo Jesus, sentar com Jesus em seu trono. Dentro do nosso prosseguimento e encerramento da nossa lição, irmãos, a igreja de Laodiceia estava cega quanto à sua própria situação. Seu relacionamento com a idolatria o cegou para a verdade a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com Jesus. Então, ela estava cega, né, diante de todos esses acontecimentos. E isso quer dizer que nós também temos que estar atento também a esses ensinamentos que Deus tem mostrado. Como que nós estamos vivendo também a nossa vida. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o chamado de Jesus para uma comunhão é bastante importante para a nossa vida. E é algo assim
Ele quer ter esse relacionamento para com as nossas vidas. Queridos, que nós possamos tomar o exemplo, seguir os caminhos do Senhor e que não venhamos seguir esses caminhos da igreja de Laodiceia, para que nós possamos ser vencedores e receber também a coroa da vida. Eu quero estar orando com os irmãos nessa manhã. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela orientação que o Senhor tem nos concedido através do teu ensinamento. Que nós possamos manter uma comunhão íntima para com o Senhor e não venhamos, Senhor Deus, fazer coisas que desagradam a ti. Ó Pai amado, precisamos da tua bênção, da tua proteção. Abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus, toda a igreja, Pai, que nesta hora, Senhor Deus, está meditando na tua palavra juntamente conosco. E aonde quer que chegue, Senhor Deus, essa palavra, que haja, Senhor Deus, transformações de vida. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados, na próxima semana, se Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui, estudando então a lição de número 10. Deus o abençoe grandemente. E até a próxima lição que nós teremos na próxima semana. Queridos e amados, nós estamos então encerrando a nossa escola bíblica dominical. Até lá!